Boa tarde, guerreiros e guerreiras tricolores. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, não sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e sou formado em educação física. Vou estar passando aqui para vocês todas as informações acerca do jogo Fluminense e Audax. O jogo será realizado no Maracanã às 18 horas do dia de hoje, dia 5 de fevereiro. Antes de falar do jogo propriamente em si, vamos falar do retrospecto entre ambas as equipes. Essas equipes se enfrentaram apenas 3 vezes e todas essas 3 vezes o Fluminense saiu vencedor. De todos os jogos foram pelo campeonato estadual. O Flu marcou 5 gols e sofreu apenas 1. O placar mais elástico desse jogo ocorreu lá no ano de 2014 e foi 3-1 para o Fluminense. E quais foram esses jogos aqui? Como foram poucos jogos, vou trazer aqui os resultados desses jogos. No campeonato do ano passado, o Fluminense ganhou por 1-0 no Maracanã. Em 2014, também no Maracanã, o Fluminense ganhou o Audax por 3-1. E em 2013, o Fluminense ganhou do Audax por 1-0. E vamos falar o retrospecto dos últimos 3 jogos de ambas as equipes. O Audax fez 2 empates e 1 derrota. No momento, o time lá de Angra dos Reis ocupa a 7ª posição com 6 pontos. E tem uma campanha com uma vitória, e essa vitória foi sobre o Botafogo lá na primeira rodada do estadual. O Botafogo é um time totalmente reserva, time totalmente alternativo. 3 empates e 2 derrotas. E esse jogo contra o Botafogo foi lá no Engenhão. O Fluminense, nos últimos 3 jogos, tem 2 derrotas e 1 empate. Uma dessas derrotas foi contra o Botafogo, acho que foi no Maracanã, naquele jogo maluco em que o Calegari cobrou o pênalti e perdeu. E de lá para cá começou a ter essa maré aí, esse clima estranho no Fluminense. A última vitória do Fluminense ocorreu há 15 dias atrás, na 3ª rodada, em cima do Madureira, lá em Cariacica, o jogo fora de casa, que o Madureira vendeu o mando de campo pelo placar de, acho que foi 1-0. E essa rodada, a 7ª, dependendo dos resultados, pode deixar o Fluminense fora da zona de classificação para as semifinais do estadual. Para isso não acontecer, o Fluminense depende só de si, que venceu o jogo contra o Audax, que é um time de menor expressão, e um time que vem com apenas uma vitória, não ganhou, só ganhou do Botafogo, mas o Botafogo não estava ligando para o estadual. Agora, vamos falar dos relacionados do Fluminense. O Flu, desde o jogo contra o Botafogo, o Fluminense vem mudando a campo o que há de melhor no momento. E para isso também, para tentar espantar essa crise que instaurou lá no Reino do Laranjal. E para isso, nós selecionamos os seguintes jogadores: goleiros, Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes. Zagueiros, David Braz, Manuel, Nino e Vitor Mendes. Laterais, Calegari, que atualmente é lateral esquerdo, Guga, que é lateral direito, Jorge, lateral esquerdo, e Samuel Xavier, lateral direito. Ou seja, ele relacionou 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos. Meio campo, Arthur, que é uma cria da base, Felipe Melo, Giovani, que é uma grata surpresa que veio lá da Ajax da Holanda, Arias, Lima, Martinelli, Michel Araújo, Ganso e Iago. Atacante, Alan, Cano, Keno, Marrone e Bigode. E quais são as ausências do Fluminense? Dos relacionáveis, só considero uma ausência, que é o André, que está suspenso. Os outros, o Fluminense não vem relacionado, a não ser o Alexander, que veio jogando, que terminou a temporada passada como titular da lateral esquerda, ele está com a seleção sub-20. Os outros que estão indisponíveis para esse jogo são Matheus Ferraz e Gustavo Appi, que estão lesionados. Então, qual é a provável escalação do Fluminense? Depois de tudo isso que eu falei, para espantar uma fase, o técnico Fernando Diniz vem escalando o que há de melhor. Acabou com aquele rodízio de time principal, time reserva,
time sub-20, sub-23, acabou isso. E a única ausência é o nosso volante André, o melhor volante do Brasil. E há algumas dúvidas para a vaga do André. Pode ser aquela troca simples, que se é o André, entra o Felipe Melo. Mas com isso, a gente perde mobilidade no meio. Uma outra sugestão pode ser a entrada do Iago. Com isso, recuaria o Martinelli, botava o Iago de segundo volante e organizaria o meio campo com Ganso e Arias. A outra alternativa pode ser recuar o Martinelli para primeiro, botar o Lima de segundo e fazer o meio com Ganso e Arias. Entendeu? E uma mais improvável, que eu acredito que não vai acontecer, é a entrada do Giovani. Entendeu? Aí botaria Martinelli de primeiro volante, Ganso de segundo e no meio Giovani e Arias. Ou pode botar o Giovani de segundo, entendeu? Aí só o técnico Diniz vai saber. A gente só vai saber o time realmente vai entrar a campo só às 5 horas da tarde, que é 1 hora antes de cada jogo, que é divulgada a escalação. E a outra dúvida é na lateral esquerda, que pode ser a entrada do Jorge, mesmo sem as condições físicas ideais, devido a toda a pressão que tem em cima do Calegari, né, em cima do moleque. Pô, o moleque nunca vai ter um pênalti, do nada bate um pênalti, um clássico com 30 mil no Maraca. Eu achei que foi uma atitude totalmente desnecessária, não precisava disso. Faltou comando, faltou o capitão se impor. Dizem que o Diniz pediu para o Ganso ou o Arias, que estavam disponíveis no momento, bater o pênalti, mas o auxiliar técnico no último jogo falou que foi uma decisão de campo, ou seja, passaram por cima da autoridade do Diniz. E o Diniz, essa semana, depois do jogo contra o Botafogo, falou: se vocês não querem ter comando, eu não me faço mais necessário aqui. Mas depois, com as apurações de outros colegas aí do YouTube, disseram que o Diniz não colocou o cargo à disposição, ou seja, ele segue até o momento como técnico do Fluminense. Então, a provável escalação do Fluminense que vai a campo é Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, para os zagueiros Nino Manuel Nino e Manuel. E na lateral esquerda, a dúvida, Calegari ou Jorge. No meio, Felipe Melo, ou Lima, ou Iago, ou uma mais improvável, Giovani, Martinelli e Ganso, lá no ataque, Keno, Arias e Cano. Ou pode jogar no 4-4-2, com Ganso e Arias no meio, Keno e Cano lá na frente. O Adax, o time lá de Angra, ele vem sem desfalque, anunciou o volante Carlão, que rescindiu o contrato amigavelmente para se transferir para o Campinense da Paraíba. O técnico Júnior Lopes, ele vinha repetindo o time nas últimas partidas, mas no último jogo contra o Bangu, ele barrou 3 jogadores. Aí, na matéria do GE, não deixou claro quais foram os motivos para essa barração. Ele barrou o zagueiro Castro, o volante Keverton e o atacante Romarinho. Então, há uma dúvida no ar, se ele relaciona, se ele bota os jogadores para jogar ou se repete a escalação do último jogo. Com isso, o provável time do Audax Angra vai a campo com Leandro, Mota, Igor Amaral ou Castro, Tomás Kaique e Caio, Diego ou Keverton, Emerson Urso, Valderrama e Igor Leite, aquele mesmo, primo do Kaká, Rafael Lopes e Pablo Romarinho. A arbitragem que vai comandar o jogo será Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, assistente 1, Daniel do Espírito Santo Parro e o assistente 2, Rafael Cepeda de Souza. Nessa primeira fase do estadual, o VAR só acontece nos clássicos e depois só nas semifinais do estadual. Eu acho um erro, um campeonato com 2 regras, eu não gosto. Ou tem o VAR no campeonato inteiro, ou não tem VAR em jogo nenhum. Priorizar só o clássico e só as semifinais, para mim eu não gosto muito disso, acho isso um erro. E a transmissão
Band na TV aberta, Band Esporte na TV fechada e pelo aplicativo da Dali. Gente, esqueci de falar lá no começo. Se inscreve no canal, compartilha, ativa notificações, entendeu? E bombardeia de comentários aí embaixo que eu vou gostar de ler todos os comentários, tá? Nos vemos no pós-jogo. Valeu, um abraço aí, saudações tricolores.